Prontinho, pessoal? Vamos começar. Bem, eu vou começar contando aqui uma pequena história, tá? Chamada O Pássaro. Era uma vez um pássaro que vivia numa gaiola. Seu cuidador era um idoso de quase 90 anos. Nessa gaiola ele tinha tudo que ele precisava. Tinha água, comida e aquela sensação de segurança. Da janela onde ele vivia, ele conseguia olhar os pássaros que voavam lá fora. Mas ele pensava: eu sou um pássaro sortudo, não é verdade? Eu não estou lá fora correndo os riscos que esses outros pássaros estão correndo. Lá tem gaviões, corujas, animais maiores que podem me matar. Aqui eu tenho comida, tenho água, tenho o amor do meu dono. O que eu quero fazer lá fora? E ele continuava alimentando esse ego inflado, essa vaidade. Isso era uma forma que ele usava para fugir da verdade. Talvez ele até desejava ser livre como os outros pássaros. Mas essa verdade era dolorosa demais para ele assumir para ele mesmo. Vez ou outra, aparecia um pássaro silvestre. Encostava na sua gaiola e conversava com ele. Era uma forma diferente de se distrair, pois aquela rotina, aquela prisão, todas as limitações, impediu ele de sonhar. O pássaro dividia com ele tudo que já tinha passado, que nascera numa floresta com outros irmãos e que tinha sido o único sobrevivente. Falava dos desafios da floresta, mas também falava de como era prazeroso voar, frequentar os mais belos jardins e viver que o seu instinto natural de pássaro o permitia. O idoso faleceu e por longos 3 dias o pequeno pássaro ficou preso na gaiola. Desesperado, ele sabia que a sua morte era praticamente certa. Não tinha tempo nem de vivenciar o luto de ter perdido seu único companheiro. Mas algo estava a acontecer. O pássaro silvestre estava prestes a abrir a gaiola e libertar esse pequeno pássaro, que nem sabia ao certo se sabia voar. Bem, pessoal, essa pequena fábula aqui que eu improvisei é para a gente conseguir visualizar que qualquer história a gente consegue incluir nesse losango. Tá? São 4 triângulos. Quero que vocês observem bem como eles estão posicionados. Eu quero que vocês entendam que todas essas histórias que vocês puderem imaginar, histórias populares, claro, elas usam essa estrutura. Que de 0 a 25%, onde nós temos a imersão. O que seria essa imersão? Seria as primeiras páginas do livro, os 25 primeiros por cento iniciais do livro, né? Onde você tem a apresentação do personagem no seu íntimo, você também tem a apresentação da realidade onde ele vive, e você tem algo acontecendo, uma crise. Tá? Então aqui, resumindo, sem a crise e o desequilíbrio, talvez o pássaro ainda estivesse naquela gaiola, pois é nas adversidades que revelamos nossa real natureza e adquirimos autoconhecimento. Toda história é uma jornada de autoconhecimento, tanto para o personagem quanto para quem está lendo também. Será que eu também não estou vivendo numa gaiola? Seja no meu emprego, seja em um relacionamento, seja, sei lá, em qualquer coisa. A gente também vive em várias gaiolas muitas vezes. E essa sensação de segurança às vezes faz com que a gente não queira sair da nossa zona de conforto. É por isso que toda história, pessoal, ouçam bem, toda história precisa ter um ponto de virada, um momento em que a história vai dar uma guinada, né? E isso acontece ainda nesses primeiros 25%, tá bom? Qual é o objetivo principal desse primeiro triângulo? É mapear o protagonista por dentro, levantando seus defeitos e seus maiores medos, e também seus sonhos reprimidos. O pássaro, querendo ou não, ele tinha lá um sonho reprimido. Ele queria voar, ele queria liberdade. Mas ele mentia para si mesmo. Foi preciso o seu tutor falecer e ele ter sua vida mudada radicalmente. Ele precisava sair daquela gaiola. Ele ainda passou 3 dias ali dentro.
com certeza tentando resistir a essa mudança. E aí ele se viu numa situação em que ele teve que tomar uma decisão. Por mais que ele resistisse à ideia de ser um pássaro livre e tivesse aceitado a ideia de que era um pássaro doméstico, ele teria que sair da sua zona de conforto, ele teria que encarar uma nova jornada, viver uma nova realidade em um novo mundo, que seria fora da gaiola. Aí você já entra num outro triângulo, que é a evolução. Mas agora ele vai ter que usar suas próprias asas. Porém, ele ainda está munido de muitas falsas crenças limitadoras, que impedem ele de aprender a voar. Né? Então a gente vai colocar um desafio para o nosso personagem. Ok, ele era um pássaro doméstico, que nunca tinha vivido fora da gaiola. Nesse segundo triângulo, ele vai ter que encarar a realidade de viver como um pássaro silvestre. Tá? Porém, ele vai ter que aprender, inclusive, a voar. Ele vai ter que aprender a sobreviver na natureza. Ele vai ter que passar por várias dificuldades, tá? E vocês conseguem lembrar de várias histórias quando eu falo isso, né? Você tem o primeiro momento que você mostra a rotina do personagem, e aí depois você tem o personagem indo para um outro mundo, tendo que encarar e aprender coisas do zero. Aí você vai lembrar, Matrix, ele era um programador, né, tinha uma vida pacata, e aí depois ele teve que entrar para dentro da Matrix. E aí quando ele entra dentro da Matrix, pessoal, é esses 25% começando, tá? Harry Potter, ele vivia ali com os tios dele, até que ele vai para a escola de bruxos. Ao chegar na escola, você também tem essa passagem aí dos 25% para esse segundo triângulo, que é a evolução. Tá? Então, qual é o objetivo principal desse segundo triângulo? O protagonista irá aprender com outros personagens, errando e acertando muito. Então, é um momento da história ali, né, até a metade do livro, de muito aprendizado. Quando vocês estiverem lendo um livro ou assistindo um filme, exatamente em 50% da história, o personagem ele está no seu ponto máximo. Ele já aprendeu o que tinha para aprender, né, em relação às suas limitações. Ele deixou muito das suas limitações para trás, e a sensação que ele tem é que ele já superou todas aquelas dificuldades. Então, os 50% da história a gente chama também de midpoint. Né? Então, lembre-se, 50% da história o personagem tem que estar no seu ápice, no seu auge, tá bom? E aí você entra no terceiro triângulo, que fica entre 50% a 75% da história. Aqui, pessoal, as fraquezas e os erros ressurgem, de modo que o cenário se torna o pior possível. Qual é o objetivo desse terceiro triângulo? Os mistérios têm que ser revelados, tinha um clima de romance, é nesse triângulo aqui que tem que rolar o primeiro beijo, entendeu? Perde-se os aliados, nesse aqui também é um momento da história em que às vezes um melhor amigo do personagem morre, né? Desilusões acontecem, desesperança reina. Então lembre-se, tudo que tem de mistério tem que ser revelado nesse terceiro triângulo. Tudo que existe de lacunas é aqui. Tudo que estava encoberto se revela. E até as feridas do personagem que já viu cicatrizado abrem de novo. Então vamos lembrar que o personagem ele já tinha evoluído muito no triângulo anterior. Então nesses 50% até os 75%, de certa forma, é como se o personagem estivesse regredindo. As feridas se abrem, os traumas reaparecem, a insegurança reaparece, e aí você tem aquela sensação de que tudo foi perdido. De que tudo que ele conquistou, ele perdeu. Né? Você pode lembrar que isso se casa para todo filme, pessoal. Romance é nesse momento em que a mulher descobre que o cara mentia para ela e ela termina com ele. E ele fica na fossa. Nos filmes de suspense, os mistérios são revelados, descobre-se quem realmente era o assassino. É uma palavra que resume bem o protagonista, como é que ele fica nesse terceiro triângulo. Ele fica muito confuso, perdido, sem esperança, abatido, triste, raiva. As piores emoções acontecem aqui, pessoal. Um detalhe, é o pior dos cenários pro personagem é esse terceiro triângulo. Porém, como é que deve terminar quando bater os 75%? Tem que haver o reequilíbrio. Nesse 75%, você tem um reequilíbrio após a maior queda. Esse aqui, pessoal, que a gente chama de clímax. O clímax é um momento do livro em que todas as dúvidas têm que deixar de existir. Se o personagem estava um pé ali, outro aqui, ele estava com dúvida, ele estava inseguro, já chega. É o momento em que ele tem que ir lá no espelho e dizer, para de sofrer, você tem que lutar. A narrativa, pessoal, ela representa a vida. Às vezes você está em alta, às vezes você leva uma rasteira da vida, e esse terceiro quadrante, ele representa essa rasteira que a gente leva na vida, sabe? E é um momento também de aprendizado. Para você chegar no último quadrante, que é a resolução, você já tem que ter uma história, já tem que ter uma trajetória. Você já tem que ter atingido o ponto mais alto e você também já tem que ter ficado no fundo do poço. Então, lembrando, 50% é o midpoint, é o ponto mais alto.
No terceiro triângulo, você tem o fundo do poço. Ele vai de um extremo ao outro. Para quê? Para que ele tenha maturidade. É nesse momento de maior aprendizado do personagem. E aí você entra no último quadrante, que é o quarto quadrante, que é a resolução. Né? O que vai acontecer aí? O protagonista ele chega com força total, ele chega com muito aprendizado e muito maduro. Porém, ele não esperava que o antagonista estivesse guardando uma carta na manga. E aí dá a impressão de que ele vai perder, vai cair para o fundo do poço de novo. Porém, aquilo que ficou para trás, geralmente um amigo, né? Mas pode também ser uma arma, pode ser tanta coisa. Aí vai na imaginação do escritor. Ele tem que resgatar alguma coisa que ficou no terceiro triângulo. Ele tem que retomar nesse último para poder salvar a pele do protagonista. E é nesse momento em que ele consegue concluir seu objetivo e você tem a história chegando ao 100%. Com tudo que o personagem aprendeu, errou, acertou, o arco do personagem está completo. E aí você finaliza a história como? O retorno ao começo.